vamos começar o programa Super Mais. Como você já sabe, primeiro bloco nós falamos de saúde. Quem volta hoje é o dentista Rafael Reino. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Vamos falar de saúde bucal. Vamos falar de saúde bucal de novo. Exatamente. Conforme o combinado, nós falamos sobre as crianças, né? Isso. E aí calhou o tema de como fazer as crianças não terem medo de dentista. Não só as crianças, né? Adultos também, tem muitos adultos com medo. Com medo, né? Tem. Hoje em dia já tem a odontofobia, já se fala, né? Já se criou um nome para isso, né? Que é a Exatamente. odontofobia. Tem muita gente com medo. Mais de 50% dos pacientes têm medo de ir no consultório. Tem gente que desmaia. Tem gente que desmaia, tem gente que vomita, tem gente que passa mal, enfim, tem gente que fica branca, pálida, e quase é medo por desmaia. quê? Na verdade, a maioria das pessoas hoje em dia não é nem aquele medo objetivo, não é um medo porque teve uma experiência ruim, é um medo subjetivo, é um medo porque às vezes não conhece o que vai acontecer ali, sempre se ouve falar muito mal, né? Uhum. Então a pessoa já vai com muito medo, Com aquilo já cria ruim. aquela ansiedade antes, aquele medo, e quando chega lá aquilo, né, desencadeia de uma forma que a pessoa às vezes não consegue controlar. E aí quando tem que fazer um procedimento cirúrgico, é complicado. É mais complicado. E muitas vezes nem chega a ser procedimento cirúrgico, né? Às vezes você vai fazer uma limpeza de rotina. A pessoa não consegue deixar? Não consegue deixar. Olha só, então falando em odontofobia, com as crianças, né? Que por mais que visitem o dentista não conseguem deixar, né, o dentista trabalhar. Complicado. E para as pessoas que têm muito medo, e eu compartilho com vocês esse medo porque eu também tenho muito, né? Nós vamos falar hoje de sedação com óxido nitroso, né? Isso. Então conta pra gente, Rafael, como funciona? O pessoal tem um pouquinho na cabeça assim de que a sedação é uma coisa que vai te apagar. Não é, tá? A sedação, tanto que hoje em dia se chama sedação consciente com óxido nitroso, tá? Com o uso do gás. E na verdade você não usa só óxido nitroso porque não tem como usar só óxido nitroso, tá? Não, tem como usar, mas assim, para outros fins, não para esse, tá? Entendi. Nesse caso a gente usa uma mistura de óxido nitroso com oxigênio. Tá? É uma mistura. E assim, o que isso vai proporcionar ao paciente? Vai diminuir o medo, vai diminuir a ansiedade. Porque o óxido nitroso é o famoso gás do riso. Né? Não que a pessoa vai ficar rindo o tempo inteiro na cadeira, senão a gente não conseguiria. É o gás do riso. Né? Então aquilo, nessa mistura, porque cada pessoa tem uma concentração ideal para ela. Não tem como falar, de repente uma criança a concentração é a máxima possível, de repente num adulto grande, forte é uma concentração mínima. De uso? De uso, não tem então como você a gente... usa, depende da pessoa para você usar a quantidade. Depende da pessoa, não tem como falar assim, esse cara é grandão, forte, então nele eu tenho que usar muito. Não, às vezes eu uso uma misturazinha de 30% só de óxido nitroso, ele já está viajando numa boa. É uma sensação de desligamento? É uma sensação. Assim, eu já fui sedado, já. Porque assim, para a gente poder falar para o paciente, né, como é que é, a gente tem que passar pela experiência. No curso de habilitação vocês sedaram. Justamente. E inclusive isso é muito importante. Existe o curso de habilitação e só procure profissionais habilitados para fazer, tá? Porque isso é uma lei, tá? Tá no Diário Oficial, sai uma regulamentação, tá? No CFO. E só os profissionais habilitados podem fazer uso da sedação com óxido nitroso. Então, os dentistas habilitados para fazer a sedação. Habilitados a fazer a sedação. Entendi. Tá? E nesse caso, o próprio dentista que faz o procedimento pode sedar? Pode sedar também. Assim, existem procedimentos, por exemplo, a instalação de implante com levantamento de seio maxilar, às vezes são procedimentos muito invasivos e demorados, então é legal você ter um profissional sedando e um profissional trabalhando. É bom para vocês ficarem sabendo aí. Isso é legal. Tá. Mas assim, nos procedimentos de rotina, dá pra gente fazer tranquilamente. Porque tem uma segurança legal que você tem que estar sempre monitorando o paciente. Só quando é um procedimento mais tranquilo Então vamos entender fácil. melhor como funciona. É o quê? É uma máscara com comprimido? Como é que funciona? É uma máquina que tem os 2 balões de óxido nitroso, oxigênio, né? Tem as mangueiras todas e vão para o misturador. Esse misturador é que faz aquela mistura dos 2 gases. Então mistura o oxigênio com o óxido nitroso, justamente. E a pessoa inala na máscara. Inala. Então é tudo feito pelo nariz, tá? E aí que sensação que dá, já que você já foi sedado, né? Assim... Quem já ficou bêbado vai saber um pouquinho melhor. Quando você está assim, no auge da bebedeira, que você está se sentindo assim, muito bem, muito feliz, é mais ou menos aquilo. Tá? Nossa, ou então, por exemplo, mas você lembra? Para quem não bebe. Você lembra, então, está relatando? Eu lembro. Você lembra o que as pessoas falaram, fizeram? Lembro. O procedimento te dá um pouco de amnésia temporal.
Tá? Você sabe o que aconteceu, só que você não sabe quanto tempo levou para aquilo. Ah, tá. Então já teve pacientes assim, da gente às vezes demorar 2 horas no procedimento de instalação de implante, alguma coisa assim, e quando termina a sedação, o paciente, nossa, mas foi rápido. Aí eu falo, mas quanto tempo você acha que demorou? Ah, no máximo meia hora e 40 minutos. O paciente ele tem uma amnésia temporal. Entendi. Ele não sabe quanto tempo, porque ao mesmo tempo ele está ali viajando, porque você não fica prestando muita atenção no que está acontecendo. Você vai tendo uns flashes. É como se fosse um sonho. Como se fosse um sonho. Um sonho muito bom. Ah, é? É. Dá felicidade? Dá felicidade. Que coisa, você pode viciar então, né? Vicia, tem gente que é viciada. Olha, que coisa. Bom, mas aí aqui é para um procedimento sério. Não, aqui é para os procedimentos sérios. Que O óxido nitroso, ele também é usado, ele puro, como droga. Né? Então, por isso que ele vicia. Que é o tal gás, né? Que é o gás do riso. E aqui eles arrumaram uma maneira, um jeito de você usar para relaxar o paciente. Isso. Tá, e aí assim, quando acabou o procedimento, tem algum efeito colateral durante o procedimento? Nenhum? Não tem efeito. Ah, inclusive, assim, diferente das outras sedações, tanto a venosa, que o paciente realmente apaga, né? E tanto quanto aquelas por comprimidos, né? Por drogas, a pessoa normalmente precisa de um acompanhante depois, porque aquilo fica no corpo até sair, então você precisa de um acompanhante. Já em relação ao óxido nitroso, não. Acabou o procedimento, a pessoa vai administrar oxigênio puro, né? Que é só para limpar o pulmão, para eliminar o resto do gás que está ali. Depois disso, ela está exatamente como veio. Às vezes até depois, melhor. Quanto tempo depois ela volta melhor? 3 minutos. 3 minutos? 3 minutinhos. Em 3 minutos, então, você A pessoa está apta a dirigir, inclusive dirigir para casa, sem problema nenhum. Você está falando, no caso, odontologia, mas você fez a habilitação com óxido nitroso, você pode usar em outras áreas? Posso, sem dúvida. Assim, um dermatologista, de repente, é muito utilizado, né? O profissional vai se dar para os dermatologistas, porque o que acontece? Ele também provoca uma certa analgesia. Analgesia é o quê? Aquela dormência, né? Igual quando a gente toma um analgésico para diminuir a dor. Isso. Então, ele também diminui o teu limiar, né? Ele aumenta o teu limiar de dor. Você fica menos sensível à dor. Justamente. E isso não é só no rosto, é no corpo inteiro. Então é bom para dermatologia. Então, às vezes, você vai fazer um procedimentozinho para retirar alguma coisinha na pele. E é muito interessante que você vai diminuir muito a quantidade de anestésico. Tem procedimentos que são doloridos, não tem Justamente, jeito, né? Justamente. A pessoa vai ficar então, mais tranquila. Dermatologia pode fazer... Na verdade, assim, qualquer especialidade você pode utilizar, sem problema. Você precisa relaxar o paciente. Você precisa que o paciente fique um pouquinho mais relaxado, provocar uma analgesiazinha no paciente, para ele ficar mais tranquilo. Isso aí é, assim... Enfim, na medicina, quase todas as áreas a gente consegue utilizar também. Legal, tem imagens aqui? Não só a odontologia, temos imagens. Bom, isso aqui são as imagens das outras utilizações do óxido nitroso, tá? Isso na forma dele pura, né? Puro. Tanto naquelas latas de chantilly, ali dentro tem o óxido nitroso. Chantilly, é? No chantilly é o óxido nitroso que está ali, tá? Na preparação de motores para carro, tanto que tem aquele NOS, que é o óxido nitroso, do filme Velozes e Furiosos, que aperta aquele botãozinho no volante e o carro dá aquele gás. Então, esse é o óxido nitroso também, só que na sua forma pura, 100%, justamente. Entendi. E também em pessoas que se drogam, né? Olha, aqui está remetendo a um tempo, né? Passado, justamente, porque isso 70, é uma coisa... Isso aqui seria... O óxido nitroso, ele foi descoberto, na verdade foi descoberto há muito mais tempo, mas o seu efeito sedativo, o seu efeito analgésico foi descoberto durante uma dessas festinhas que faziam antigamente. Olha só, porque... o pessoal fazendo bagunça, justamente. Eram festas, eram orgias enormes que eram feitas com a utilização do gás do riso, né? Espalhavam-se cartazes, né, falando sobre isso, e normalmente quem usava era a nobreza, né? Era nobreza, porque não é um gás barato, né? Não era um gás barato. E uma vez, numa festinha dessas, algum dessas pessoas que estavam sob efeito do gás bateu a perna e cortou a perna. E não sentiu. E não sentiu. E acabaram vendo que aquilo tinha um efeito analgésico, né? E aí começou a estudar o gás realmente. Para usar direito. Para fins medicinais. Para fins medicinais. Né? Legal, interessante. Tem mais o que aí de fora? Justamente. Aqui tem algumas das vantagens do óxido nitroso, tá? Assim, ele não é um mar de rosas, né? Assim, existem as suas desvantagens, mas aqui tem as vantagens, vamos falar um pouquinho das desvantagens também, tá? Eles não são gases explosivos, tanto o oxigênio quanto o óxido nitroso, né? Eles não são inflamáveis, não são gases que vão explodir, você não corre aquele risco no teu consultório de ter, né? Ele tem um odor relativamente agradável, tá? Não é um cheiro ruim que você vai sentir. Gás, não é um cheiro de gás, aquele gás de cozinha, não tem nada disso, tá? Ele não deprime a função hepática e o miocárdio, ou seja, não tem alteração
Nem nível de rim, de fígado, de coração, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Justamente, então, para quem de repente, eu tenho cirrose, eu não posso usar, pode utilizar sem problema. Que bom, tá? né? Não tem problema nenhum. Inclusive, tenho problema de coração, também não temos problemas quanto a isso, tá? Não irrita as mucosas, né? Por onde ele passa até chegar ao pulmão, não tem nenhum problema de irritação, tá? Ele potencializa a segunda droga, tá? Isso aí é muito interessante, porque de repente você está usando um outro fármaco, por exemplo, um anestésico, né? Você está usando ele. Então, se você usaria, por exemplo, 2 tubetes de anestésico para aquele paciente, provavelmente você vai passar a utilizar um. Usa menos anestesia, porque ele já tem um efeito... ele já tem um efeito analgésico. Tá? Então, ele potencializa a segunda droga. A técnica é simples, né? O custo não é um custo muito elevado e é de facílima aplicação. Então ele não... Porque você falou que o óxido é caro, o óxido nitroso. Mas relativamente caro. Só que, por exemplo, em um balão daquele de óxido nitroso, a gente consegue realizar diversas sedações. Então, assim, né? Se a gente for colocar na ponta do lápis, sai bem barato. Se eu quero fazer uma cirurgia, quero extrair um dente, né? E aí eu tenho muito medo, e tenho mesmo, né? E quero... mas eu quero com a sedação. Sai muito mais caro? É isso que eu quero saber. Não sai muito mais caro. Vale a pena. Você vai pagar um pouquinho a mais do que o procedimento. Seria um remédio, um bom remédio. Entendi. Assim, não é muito mais caro. Ai, meu Deus, vou pagar R$1.000. Não, de jeito nenhum, nem pense nisso. Não é mais caro que o procedimento, por exemplo? Não. De jeito nenhum. Então tá. E tem desvantagem, então? Tem. Agora, só em relação a alguma das vantagens ainda, a recuperação imediata, após o término de procedimento, o paciente pode ir embora, tá? Sem problema nenhum. Tem a titulação, que é uma segurança. É o quê? É o fato da gente ir administrando essa droga aos poucos até chegar na concentração ideal. Então, às vezes, por exemplo, quando você vai tomar um comprimido para ficar mais tranquilo, você não tem como chegar naquele paciente e falar, olha só, você vai tomar só 3/4 desse comprimido que é o ideal para você. Não tem como a gente chegar nesse ponto, né? Então você acaba dando um comprimido, de repente passa um pouquinho do que a pessoa precisaria. Já em relação ao óxido nitroso, não. Vai na quantidade certinha, aos poucos. Justamente, porque é o que eu falei, de repente para aquela pessoa é 30%, de repente para outra pessoa é 40%, isso aí... Sabe? Então a gente consegue ir administrando aos poucos até falar, opa, esse paciente já está legal. Porque existem sinais que você detecta no paciente que o paciente não fala para você, tô ótimo agora. Não. Se você for colocando, o paciente vai, para ele cada vez está melhor. E ele entra em oversedação, que é depois do limiar que seria legal para ele. Então ele começa de repente a ficar meio apagado. A pessoa não desmaia, é como se ela começasse a dormir. Tá. Porque existem pacientes que é necessário a gente levar em oversedação. Eu já tive 2 pacientes com esse caso, uma criança e um adulto, que são pacientes que você não consegue encostar nenhum instrumento no céu da boca deles, que eles vomitam. Eles nem têm ânsia, eles já vomitam. Então, o que a gente teve que fazer? Inclusive, no adulto, a gente tinha que fazer uma extração de siso, incluso. Não ia então, conseguir uma coisa que não nada. tem como a gente... justamente, a gente não ia conseguir mexer lá atrás na boca dele de modo algum. Aí seda totalmente. O que a gente fez? Levou ele à oversedação, que é uma sedação além da que ficaria agradável só para ele, e ele passou a dormir. Aí com o paciente dormindo, a gente conseguiu realizar o procedimento, mas depois ele voltou normalmente, sem saber quanto tempo demorou. Legal. Pacientes especiais então também podem usar? Podem usar, sim. Existem algumas restrições, tá? Como, por exemplo, igual vai ter ali nas desvantagens, por exemplo, pacientes respiradores bucais, a gente não consegue porque a gente precisa que o paciente respire o tempo inteiro pelo nariz. Pacientes que têm problemas de ouvido, otite, perfuração timpânica recente, a gente também não consegue realizar por causa da pressão que o gás dá dentro da pessoa, que é normal, tá? Agora, ali é de rápida reversibilidade, né? Você consegue, acabou o procedimento, o paciente 2, 3 minutos depois já pode ir embora sem problema nenhum. Uma coisa muito importante, principalmente para a odontologia, que ele reduz a secreção salivar e o sangramento. Então a pessoa vai sangrar muito menos. Ai, que bom. E vai salivar muito menos. Você tem até uma sensação de boca seca quando está utilizando o gás. Isso é muito importante na odontologia. E ajuda, né? 1000%. Tá? E ele praticamente elimina a ansiedade e o medo. Não quer dizer que ele vai eliminar 100%, tá? Mas em alguns pacientes, assim, ele diz que é 100%. A gente sabe que não é possível assim, eliminar a ansiedade e o medo. Mas naquele momento o paciente se sente muito agradável, tá? E funciona muito rápido. Quando a gente começa a utilizar, é muito rápido. Rapidinho. Cerca de 30 segundos o paciente já começa a ser sedado. Interessante, tá? muito interessante. E agora algumas desvantagens, né? Ele é pouco potente como anestésico inalatório. Ele não é um anestésico inalatório, ele é um analgésico inalatório, tá? Então, assim, não adianta anestesia geral. Não adianta achar que não vai usar anestesia, porque vai utilizar anestesia de qualquer jeito, tá? Ele não é relaxante muscular também, apesar da pessoa sentir o relaxamento muscular pelo fato de estar tranquilo. Entendi. Né?
ele pode induzir ao vômito, tá? Mas isso se o quê? Se o profissional não for um profissional habilitado, que saiba lidar com diversos casos, então o que acontece? Por exemplo, para você, digamos que o ideal seria 40% de óxido nitroso para 60% de oxigênio. E o profissional não sabe detectar isso. Então o que acontece? Ele passa um pouquinho, vai a 50%, aí ele começa a sentir que você entrou em oversedação. Aí ele volta para 40%. Aí, de repente, ele baixa um pouquinho para 30. E se você ficar nesse negócio de subir e descer, parece que você andou de montanha-russa. Então, a pessoa pode passar mal. Pode passar mal e vomitar. Entendi. Tá? Dá o efeito montanha-russa mesmo. Tá bom? Em pacientes claustrofóbicos também não dá, porque por causa da máscara, ele sente que ele está preso. Eles não gostam nem da máscara, né? Não gosta da máscara, não gosta de nada, né, que prenda. E em pacientes psiquiátricos graves, tá? Em pacientes psiquiátricos leves, a gente até consegue, depende do seu grau, tá? A técnica e o equipamento são equipamentos especializados, então assim, tem um custo relativamente alto, isso mais para o dentista, né? Nem tanto para o paciente. Tá? Paciente com labirintite também depende do grau de labirintite, tá? Para a gente conseguir utilizar. Se for muito forte, a gente não consegue utilizar também, tá? Como eu falei, doenças respiratórias, bloqueio nasal, respiradores bucais, a gente não consegue também utilizar. Mas não consegue só porque a pessoa não inala. Justamente por causa do bloqueio no nariz, justamente. Né? Tá? E ele não é suficientemente potente em 20% da população, tá? Então, assim, às vezes o que a gente faz? A gente vai utilizar o óxido nitroso e, de repente, um quarto de algum remedinho para ajudar. Como ele potencializa esse remédio... Tem gente que é dura na queda. Tem gente que é muito dura na queda. Entendi. Tá? Ele não é suficientemente potente em 20% da população e não funciona em 3% da população mundial. Que loucura! Tem gente que não... Tem gente que não é sedável. Olha... Não sabe-se por que até hoje que isso acontece. Que loucura, interessante. Em crianças muito pequenas a gente também não consegue, porque elas choram, né? Então vai estar Devem toda hora respirando pela boca. Não dá pra gente... por chorar. Por chorar. Então, de repente o gás começa a fazer efeito quando inala e depois tá chorando, pela então boca, não consegue. A gente consegue. não consegue, é muito difícil, tá? E igual eu falei, é questão dos ouvidos, tá? Então tá bom. Esse é o aparelho, né? Não, esse não é aparelho ainda. Não? Isso aqui são os equipamentos que a gente utiliza enquanto está realizando a sedação. Para monitoração do paciente, tá? É o aparelho de pressão, porque a gente durante o procedimento costuma aferir a pressão umas 3 vezes mais ou menos. Tá? Assim, nunca tive problemas em pacientes a pessoa tem... que a pressão suba nem que baixe. Ao contrário, assim... às vezes, quando o paciente tem problema de pressão alta, que não é contraindicado, tá? A utilização em paciente com pressão alta. Pode fazer. Às vezes, quando a pessoa tem a pressão alta, pelo fato dela estar tão relaxada durante o procedimento, a pressão dela costuma baixar e ficar perto do nível de normal. Que legal. Então é bom mesmo. E o oxímetro de pulso ou de dedo, que te dá uma segurança para você saber quanto de oxigenação que a pessoa está dentro do sangue e a pulsação também. Então, é um equipamento que te dá assim, uma segurança para você, paciente, enorme. Porque você vai ter sempre um balão de oxigênio dentro do seu consultório, que seria o certo, todo profissional de saúde deveria ter, né? Um balão de oxigênio dentro do seu consultório. Entendi. Então, você já tem ali um balão grande de oxigênio, então você já te dá uma segurança. E além de ter esses outros equipamentos. Muito bom. E tem mais do aparelho? Essas aqui são as máscaras, tá? Aquela ali é uma que inventaram agora há pouco tempo, que já vem com joguinho também, então a criança nem sente que está ali inalando gás, está jogando. Daqui a pouco, pum! Daqui a pouquinho ela viaja. Em criança, assim, é muito difícil a gente usar, por isso que o profissional tem que realmente ser um profissional habilitado. Porque a criança, às vezes, quando é uma criança muito complicada, às vezes não, a gente fala, vamos botar a máscarazinha que tem o nariz do palhaço e tudo, a gente consegue fazer a criança colocar. Tem criança que não deixa. Quando a criança não deixa, o que a gente tem que fazer? Coloca a máscara e já entra numa concentração alta. Que é aquela concentração, a primeira inalada que a criança der, ela já vai sentir assim, opa, tem alguma coisa diferente. Senão ela tira. Aí a gente chega numa muito alta, a gente leva ela como se fosse uma oversedação já de cara. E depois a gente vai diminuindo até chegar no limiar legal. Não é igual no adulto que a gente vai subindo aos poucos. Na criança, às vezes, a gente tem que ir diminuindo aos poucos. Entendi. Tá? Esses aqui são alguns tipos de máscara, tá? Normalmente essa aqui que tá com essa senhora é mais utilizada. Né? Tá? E a boca fica livre ali pro procedimento. A boca fica livre pro procedimento, tá? E esse aqui é o aparelho, esse do meio é o aparelho. Então isso tudo que está aparecendo em volta fica escondido dentro desse aparelho aí. Do aparelho. Tá? Porque senão vai ser muito feio até, né? É verdade. Tá? Esse é o aparelho. Interessante. Tá? Aquele lá em cima é o misturador e tem as mangueiras. Muito legal. Esse é o aparelho. Em Teresópolis você seda, aqui é você sendo sedado, né? Eu sendo sedado e você sedando. E eu sedando. Interessante, muito bom. Tá? Você seda aqui em Teresópolis. Seda aqui em Teresópolis. Né?
pacientes Para que os dentistas, para precisarem. os meus pacientes, para alguns outros profissionais da medicina também. Então tá bom, porque é bom saber que não precisa ir ao Rio, né? Não precisa. Rafael, muito obrigada. Nada, eu que agradeço. Tá passando para vocês o contato, o telefone e o endereço, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre esses procedimentos ou alguma dúvida sobre odontologia. Nós vamos para o intervalo e eu volto já já.